Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Gente, mais um episódio. E hoje também vai estar babado esse episódio, Chique, né? É uma coisa muito moderna, muito tecnológica. Mas antes disso, a gente precisa agradecer aos nossos patrocinadores, Vó Alzira do Pechincha, que sempre manda um bolinho delicioso pra gente comer aqui com os nossos convidados. A Gra, que sempre deixa a gente bem bonitinha, ajeita o nosso cabelo, faz a nossa maquiagem. E também a RR Martins Personalizados, que tem feito as nossas canecas do IntegraCast. Inclusive, se você quiser adquirir, pode entrar em contato com a gente. Isso aí. Gente, e hoje vamos falar de um assunto também que acho que a gente tá inovadora. Tá inovadora essa demais. gravação. Nunca falamos aqui. E é um assunto que eu comentava com a Luísa que eu queria muito falar, porque foi algo que foi uma descoberta pra mim, que mudou a chave do meu negócio, e eu tenho certeza que pode ajudar muitas empreendedoras que nos seguem aqui, que estão começando. Tenho certeza que vai ajudar vocês. Então, hoje estamos recebendo o Leonardo Chaves. Ele é especialista em marketing e soluções de inteligência artificial e também é diretor da LCX Digital e vai falar com a gente um pouquinho aqui sobre tráfego pago, inteligência artificial, que muita gente tem dúvida. Léo, seja bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite e conta um pouco aí de você, da sua história, da sua agência, que todo mundo quer saber. Antes de tudo, obrigado a vocês, tá, por esse convite, por estar aqui. A história, ela é um pouquinho parecida com a de vocês, tá? Vocês tiveram essa jornada que eu acho super interessante de tomar uma decisão de troca, né? Ele conhece a gente, viu? Eu estudei. Ele chegou aqui falando, eu estudei vocês, eu pesquisei, eu vi tudo. Gostei. Gente, é verdade. Adorei, gente. Isso é muito importante. A história de vocês é motivadora. Então, assim, eu vim de TI, né? Eu sou graduado, pós-graduado em infinitos cursos de TI. Mas empreendendo também em TI é um mercado muito difícil. E recebendo muita demanda de clientes também que procuravam agências, eu decidi, por curiosidade, começar a estudar e pesquisar. E isso, na verdade, em 2020 para 2021, eu fiz algumas formações em marketing, em tráfego pago, e aí eu decidi fundar a LCX Digital. E aí consegui criar a empresa e entrar num gap que a gente vê no mercado, que tem muita agência que, infelizmente, entrega muita promessa e não entrega resultado. Então, a partir desse gap, eu encontrei essa oportunidade e fiz questão de me aprofundar cada vez mais para poder entregar bons resultados para parceiros, que eu não gosto de chamar de clientes muitas vezes, né? A gente gosta de enxergar o empresário que está do outro lado como parceiro. E a partir daí também a gente começou a crescer. Resumindo um pouquinho, em 23, eu comecei a entrar no ramo de inteligência artificial também, que a gente vai falar um pouquinho aqui para entregar isso, né? E a jornada breve é isso, tá? Legal. E Léo, explica pra gente, né, o que é o tráfego pago, como as pessoas elas podem usufruir desse benefício. Eu acho que, apesar do tráfego pago estar sendo bem disseminado hoje em dia, muita gente ainda tem dúvida, né? Alguns grupos que eu participo, tem muita gente que fala assim, mas como funciona? O que é o tráfego pago? Então, explica pra gente um pouquinho. Eu vou explicar de uma forma que eu acredito que vai ficar mais fácil. Vamos imaginar que a gente está numa avenida bem movimentada. Se a gente for pensar no Rio, Avenida das Américas, Avenida Brasil, nós somos os carros que estamos ali trafegando, né? E a gente sempre vê, a gente está trafegando, a gente vê o que é outdoor, muita propaganda. Então, como que a gente pensa no tráfego pago? Nós somos os carros que estão nas avenidas, os outdoors são as empresas que estão ali fazendo a publicidade. O carro que está passando ali, que está enxergando esses outdoor, a gente chama de tráfego orgânico. É justamente aquela pessoa que não está fazendo o investimento de pagar. O que é o tráfego pago? É justamente eu pagar para que eu possa aparecer naquele outdoor. Por quê? Tráfego pago, eu digo que hoje é como se você colocasse a sua empresa na maior vitrine do mundo. Qual é a maior vitrine do mundo? É a internet. É onde a gente tem o maior tráfego de pessoas, desde adolescente até pessoas idosas, entendeu? Então, qual é a diferença? O orgânico são essas pessoas que estão passando e muitas vezes nem olham outdoor. O pago, eu vou fazer com que você olhe para o meu outdoor. Então, eu pago para que eu apareça para você. E aí eu vou acrescentar também uma coisa importante que eu acho interessante da gente falar. A diferença do tráfego pago para a gestão do tráfego pago. Por que, Luiz e Carol? Vou explicar isso. O tráfego pago,
você mesmo pode apertar o turbinar lá do Instagram e você está fazendo um tráfego pago, correto? A gestão, o que é na verdade? É você fazer um tráfego mais direcionado. Vamos pensar nessa questão do outdoor. Quantas vezes a gente passa e a gente nem olha? Então a empresa está ali pagando e às vezes o público dela não está olhando para aquele outdoor. O tráfego pago, eu vou fazer com que o seu anúncio, o seu produto, o serviço, ele apareça para o seu público. Então, digamos que você é psicólogo e você quer captar paciente, eu vou fazer com que o seu anúncio apareça para a sua audiência, para o seu público, entendeu? Essa é a diferença da gestão pro tráfego pago puro, tá? E, Léo, como a inteligência artificial está mudando um pouco esse jogo do tráfego pago, porque a gente tem... É o que mais a gente tem ouvido falar, acho que foi igual quando era a novidade do tráfego, todo mundo ficava com medo. Sim, agora acho que as total. pessoas estão se acostumando. Aí agora veio a inteligência artificial. Ai, meu Deus, não vai ter mais humanos, só robôs, né? A gente vê aqueles filmes Vão de tomar antigos, conta. né? Os robôs vão tomar conta de tudo. Então, como é que tá sendo esse jogo, né? Quais vantagens, né, que isso oferece também para quem tá nesse mundo digital? Que eu acho que todo mundo deveria estar, né? Não sei. No caso. Fala um pouco pra gente. Então, a inteligência artificial por um todo, ela tem benefício como malefício, né? Sim. E, infelizmente, vai acontecer de muitos empregos, eles vão se tornar obsoletos. Claro. A inteligência artificial, assim como toda tecnologia, ela vem para nos auxiliar, muitas vezes para a gente encurtar processo, né? Sim. Então, a gente fala muito de automação, a gente fala de entregas. Um exemplo de inteligência artificial que a gente tem visto muito, que é o ano de 2025, são os agentes de atendimento que a gente fala, que é justamente aquele agente que ele vai fazer praticamente tudo para vocês. Ele vai atender na sua empresa, ele vai vender, ele vai tirar dúvida. Então, esse é um dos benefícios. Pensando em inovação, total, Carol. Hoje em dia, para vocês terem uma noção, a cada semana a gente está tendo uma enxurrada de atualizações em inteligência artificial. Até porque a briga das que a gente chama de Big Techs, as grandes empresas, principalmente lá fora, que é o ChatGPT, que é do Sam Altman, que é da OpenAI, e hoje surgiu uma empresa chinesa que criou uma inteligência artificial gratuita justamente para entrar na briga. Sempre os chineses. Exato. Sempre eles criando alguma Sim, coisa, sim. né? Mas eu acredito que agora, com essa inteligência artificial deles, que o nome é DeepSeek, ela vai ser boa porque ela vai popularizar para quem não tem ainda como investir numa inteligência artificial. Então, qual é o bom? Esse tipo de inteligência artificial ele vai popularizar, principalmente para a gente aqui no Brasil. Às vezes, um pequeno empresário, uma pequena empreendedora não tem condição de investir, ela vai começar a ter acesso. E aí, eu não sei se é o momento da gente aprofundar, mas eu vou trazer até para vocês aqui também algumas soluções de inteligência artificial que pode ajudar vocês no dia a dia. Ajudar as empreendedoras também. E falando mais um pouquinho de inteligência artificial também, eu não sei se eu já posso falar um pouquinho mais do nicho da Carol, um pouquinho do nicho da Luísa. O que vocês acham? A gente já... Pode falar. Do nicho da Luísa, eu tenho acompanhado muito, que é mais psicologia, né? A gente tem visto que, muitas vezes, o pessoal está utilizando a inteligência artificial como se fosse uma assistente. E como é que seria isso? Digamos, a Luísa... não sei se você trabalha dessa forma, mas a gente vê até de clientes que a gente tem de psicologia. Você faz uma anamnese e depois você faz um relatório. Você utiliza a inteligência artificial para pegar esses relatórios que você fez, você vai colocar para ela, vai passar para ela, ela vai te dar um resumo. E muitas vezes ela vai te dar digamos, um avanço do que está acontecendo com aquele paciente. E aí eu acho que é interessante a gente falar, a Carol até falou no início, né? A inteligência artificial vai tirar a vaga do humano? Não. O que as pessoas precisam pensar eu gosto de brincar dessa forma. Um carro, por mais que ele seja igual um Tesla, que ele é um autopiloto, ele se autopilota, por trás tem que ter alguém ali, um engenheiro que for. Então a gente tem que pensar na inteligência artificial como se sendo um auxílio para a gente. Não que a gente tenha medo, mas que a gente tenha como um terceiro braço. Nós temos os dois, temos um terceiro braço para nos ajudar. Então a inteligência artificial está aí hoje justamente para otimizar o tempo. Digamos que a Carol está atuando na clínica e tem muito processo, alguma coisa que às vezes é repetitivo, sabe? Coisa que você perde tempo. Você utiliza a inteligência artificial justamente para automatizar esse processo.
E aí a Carol vai estar mais tranquila para poder fazer outras coisas, entendeu? Nossa, muito legal. E eu acho que você trazer esse esclarecimento da inteligência artificial, eu acho que isso, inclusive, traz um pouco mais de tranquilidade para as pessoas, né? Porque o que a gente vê muito na mídia hoje é que tal profissão vai acabar, né? A gente vê notícias assim, tal profissão vai acabar porque a inteligência artificial vai tomar conta de todas as coisas, mas a gente esquece que existe o fator humano, né? E aí eu vou trazer para minha área, né, que é dentro daquilo que eu entendo, pessoas se conectam com pessoas, né? E por mais que exista lá a inteligência artificial, que está super programada, e aí esses dias eu estava até vendo um vídeo de uma pessoa grande aí do digital, né? Falando assim, nossa, mas ele dá as mesmas soluções, até igual a minha terapeuta, ele me conhece igual a minha terapeuta. Gente, não é bem assim, né? Não. O que nos conecta, a gente procura esse fator humano enquanto humanos também. Então, eu acho que foi legal a tua fala até para tranquilizar um pouco o pessoal, né? Vai continuar existindo emprego, é óbvio que a gente precisa se atualizar, né? A gente não pode parar no mundo e, nossa, não, mas a gente precisa se atualizar, mas que vão existir oportunidades, até porque alguém tem que estar por trás dessa inteligência artificial. Exatamente. Então, eu achei muito legal essa tua fala. E aí, Léo, traz um pouquinho pra gente, você falou sobre a gestão do tráfego, né? E eu achei muito interessante isso que você falou, porque às vezes é fácil a gente ir lá, apertar um botão, mas talvez a gente não esteja direcionando para as pessoas certas. Sim. Então, quais são os principais erros que você percebe que as pessoas elas cometem ao fazer o tráfego pago? Né? O que você percebe assim? Pô, a pessoa achou que ia abafar, botou lá não sei quanto e deu tudo errado. X e não teve retorno. Isso é o que a gente mais recebe, tá, Luísa? E o que eu gosto de dizer? Primeiro, arruma a sua casa. O que é o arrumar a casa? Você olha para o teu negócio, para a tua empresa, seja que você entregue um serviço, um produto que for, e procura entender. A gente recebe muito de empreendedores que a gente senta para fazer uma reunião para conversar e a gente pergunta quem é o teu concorrente? Ele não sabe. Quem é o teu público-alvo? Eu não sei quem é meu público-alvo. Então, assim, primeiro arruma a tua casa. Se você não entende quem é teu público-alvo, você não sabe para quem você está vendendo. E aí a gestão, o tráfego pago, até o turbinar, ele dá resultado. O impulsionar, ele dá resultado. Só que ele dá resultado para quem tem uma noção que ele quer acertar, que ele quer vender. Para quem ele sabe que ele quer que aquele anúncio apareça. Então essa é uma diferença e uma dica que eu já dou. Entende primeiro o teu negócio, procura entender, fazer uma pesquisa de mercado simples. Digamos que eu sou uma fábrica da Vó Alzira, então, de bolos. Então, eu vou pesquisar quem são as empresas no entorno que também fornecem bolo e vendem bolo. Opa, são esses. Então, esses são os meus concorrentes. Quem geralmente compra os meus bolos? São crianças de 10 anos? Não são. Geralmente tem uma faixa de idade, de 30, de 20 a X. Vou dar um exemplo, por exemplo, até do nicho de estética. Quem geralmente é o maior público de estética? São mulheres. Então, para que eu vou fazer o tráfego pago, impulsionar, turbinar uma publicação, colocando para o anúncio aparecer para homens? Você praticamente vai estar gastando dinheiro e não vai obter resultado. Não que não tenha homens que não façam, mas não é o maior público. Então, a primeira dica que eu dou geral para todos os empresários que chegam para a gente é essa. Olha para sua casa primeiro, que a gente chama a casa do seu negócio. Entende o seu negócio por um todo e depois você começa a pensar em fazer o tráfego pago. O tráfego pago ele não é difícil de ser feito. Mas qual é a diferença da gestão, que foi até o que eu falei anteriormente? Dentro do turbinar e do impulsionar, você não tem acesso às ferramentas que você vai ter dentro do gerenciador de anúncios lá no Meta, tá? Então, aquele turbinar ele é muito limitado. Por mais que você coloque ali dentro, olha, eu quero que o meu anúncio apareça para mulheres de 30 a 55 anos, de um raio de localização de 5 km, tem outros direcionamentos que a gente chama, segmentações, que ali dentro você não consegue ter acesso. Por isso que o ideal é ou que você estude para entender melhor, ou que você procure um profissional, uma empresa, para te dar maior esse embasamento. Porque senão eu brinco que é um dinheiro que você está investindo e está indo para o ralo, tá?
E, Léo, acho bem interessante trazer isso também, de que muita gente acha que também, por exemplo, vai pagar um gestor de tráfego e é só isso. Não vou fazer mais nada. Não vou fazer um story. Não vou fazer um post, né? A gente até no episódio anterior, que a gente estava falando sobre a nossa vida, que são várias fatias da pizza. Acho que a internet é a mesma coisa, trabalhar com internet, né? É você estar presente nos stories, é ter um bom tráfego. São várias coisas em conjunto, né? Acho que as pessoas entenderem isso é importante. E também entender, né? E que foi uma coisa que eu tive muito essa consciência de que, por exemplo, eu sou profissional, eu não vou saber fazer a automação que tem que ser feita lá. A gente tem que procurar um profissional, né? Que o Léo, inclusive, é o meu gestor de tráfego há quase 2 anos, né? Puxar a sardinha aqui também. E acho que é a gente entender também que a gente não consegue fazer tudo, né? Por exemplo, se você estiver precisando de fisioterapia, você não vai lá, não, vou estudar sobre a fisioterapia, vou botar no chat GPT. Como fazer fisioterapia? Não tem como, né? Então, a gente tem que entender também esse lugar de, cara, eu tenho que ter uma ajuda profissional, eu tenho que ter um direcionamento. E eu acho que você, como profissional dessa área, quais são também as tendências e as variações, né? Acho que a própria inteligência artificial é uma tendência, né? Sim. Mas o que você vê hoje dentro desse mundo digital, de inteligência artificial, tráfego pago, que são as próximas tendências, as variações, as coisas novas, né, que estão surgindo, para o pessoal ficar ligado, né? Porque, por exemplo, né, uma coisa que eu até falei, eu dei mais aulas agora para poder abrir a minha mentoria, eu falei muito para as meninas, eu até brinquei com elas, eu falei, olha, dica de ouro, vai pro TikTok, porque o TikTok, na minha opinião, é a grande tendência do momento, né? Você estar lá presente também, assim como o Instagram foi um dia, né? Há uns anos atrás. Qual hoje, na sua visão, são essas tendências e variações que as pessoas têm que começar a se inteirar para estar dentro disso, né? Foi bom você puxar esse assunto, Carol, isso é muito importante. E eu falo isso para os empresários que chegam para a gente também. Não coloca a tua empresa na mão de alguém achando que você vai ter milagre, porque a empresa é sua. Exatamente. Eu até falo muito que a gente gosta, quando um cliente entra, a gente gosta de direcioná-lo. E por mais que ele não queira aprender, a gente tenta ensiná-lo, para que ele tenha uma noção do que está sendo feito. E sobre a questão das inovações, é exatamente o que você falou. São diferentes. O TikTok, para tráfego orgânico, ele é o melhor de todos, Carol. Se a pessoa até, de repente, está iniciando e ela não tem como fazer um investimento em tráfego pago, investe o tempo e o esforço dela em fazer conteúdo no TikTok. Porque o TikTok, justamente, ele briga com o Instagram, então ele entrega muito mais. Inovações, cada vez vai crescer mais, já é fato, e a gente está acompanhando a questão do tráfego de influência. O que é o tráfego de influência? É justamente usar a tua influência ou usar o influenciador que já está consolidado. E muitas vezes as pessoas acham que o influenciador é aquele que tem que ter 1 milhão. Não. Se você tem uma empresa e no teu bairro tem um influenciador com 5 mil seguidores, mas ele tem um engajamento, o que é o engajamento? Ele tem muito comentário, o pessoal responde, o pessoal compartilha, o pessoal está dando like nos posts dele. Ele é um influenciador. Se a gente for olhar hoje em dia não, eu digo assim, uns 5 anos para trás, talvez vocês tenham percebido, acredito que sim, eu vejo que vocês estão muito antenados, que as empresas grandes estão usando os influenciadores. Americanas, Magalu, infinitas, Fiat, empresas que são totalmente tradicionais, com aquela publicidade, sabe, tradicional. Hoje em dia elas pegam um rosto, é o que a Luísa falou, é o ser humano por trás da marca. Por quê? É o que a Luísa falou também, o que conecta a empresa ao público é o contato, é o ser humano. Não adianta só você ter um bom tráfego, não adianta só você, de repente, fazer um bom conteúdo se você não tem aquela alma, aquela questão humana ali atrás, a humanização. A Magalu foi um dos principais exemplos de criar aquele avatar, que é até estranho, engraçado, né, aquela Magalu. Mas ela tentou, de alguma forma, trazer a humanização. E é isso que conecta com a audiência. Então, para 2025, que a gente enxerga muito, claro, a inteligência artificial alinhada a todas as ferramentas. Se a gente for olhar, a inteligência artificial, ela já está em tudo para a gente. Se a gente entrar no WhatsApp agora, tem gente que não vê. Lá em cima tem aquela logo azul do Meta. Se você der um @ e digitar M, você conversa com a inteligência artificial dentro do WhatsApp. Faz pergunta, ela te responde dentro de grupo, você interage com ela. Então a gente vai estar o tempo inteiro, hoje em dia, o que mais a gente vai ver? A inteligência artificial no nosso dia a dia, e o que a gente enxerga de marketing é o tráfego de influência crescendo cada vez mais. É justamente o que você falou também, Carol.
O empresário ele também tem que estar preocupado, por mais que ele não queira, às vezes, fazer conteúdo. Eu sou um pouco assim, eu sou low profile, eu não gosto muitas vezes de fazer um conteúdo, mas é necessário. Se ele não gosta, ele vai precisar contratar problema alguém. É seu. Vai fazer sim. De alguma forma. Então, assim, se você não faz, contrata alguém para fazer. Sim. Pega alguém da sua empresa. Eu brinco muito isso com a Carol. Eu falo, Carol, eu sei que você às vezes está sem tempo, pega alguém na clínica, ó, coloca alguém para fazer. Porque é o que conecta. Eu vou trazer um case para vocês aqui, que eu lembrei aqui agora, para vocês terem noção. A minha esposa me faz quase todo final de semana andar de carro 40 minutos por causa de uma doceria que tem em Campo Grande, que ela viu no Instagram que, cara, ela não faz tráfego, ela não faz nenhum tipo de publicidade, o negócio dela é só pelo Instagram e ela está entregando no Rio de Janeiro inteiro. Então, assim, ela já entrega na Zona Sul, de Campo Grande para a Zona Sul é muito longe. O pessoal paga o custo do Uber, às vezes, de 30, 60 reais. Então, olha o quanto que ela fazer uma postagem, fazer um stories, ela faz stories, ela faz muito conteúdo, ela posta muito Reels. Olha quanto que tá dando resultado isso para ela. Eu fui um público atingido dela. Todo final de semana, 40 minutos de carro para comprar doce. Então, assim, essa é uma das tendências que a gente vê assim para 2025, tá? Nossa, e isso é muito interessante porque você falou agora, me remeteu os comerciais de antigamente, que a gente via muito artista, né? Os globais. E hoje em dia isso tem perdido muito a forma, né? A gente tem visto cada vez mais esses próprios influenciadores, né? na mídia. Caramba, legal, não tinha ainda me atentado tanto para isso. E Léo, quem quer começar a investir agora, né, em tráfego pago? Tem algum passo a passo? O que essa pessoa ela precisa começar a fazer? Eu acho que você já até trouxe um primeiro ponto, que é organizar a casa, né? Você começar a se posicionar ali de uma forma diferente. Mas o que essa pessoa ela precisa para conseguir fazer o tráfego pago e dar certo, né? O primeiro passo é arrumar a casa. O segundo é entender aonde que o negócio dela vai ter mais resultado. Por quê? São redes, né? O TikTok é uma rede, o Instagram é uma rede, o Google é uma outra rede. O Instagram, ele é uma rede de relacionamento. Que é o quê? A gente praticamente não entra ali, hoje em dia eu até tenho esse hábito, mas para pesquisar algo que eu vou comprar. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Se a gente agora está com dor de cabeça, a gente vai buscar o quê? A gente vai no Google, provavelmente vai procurar uma farmácia. Então, esse é um ponto que o empresário ele precisa ter essa noção. Uma farmácia, o ideal é que ela foque no Google. Então, por onde ela começaria a fazer o tráfego pago? No Google. Não que ela não precise fazer o TikTok, não que ela não precise fazer o Instagram. O que eu falo com os nossos parceiros lá da agência é que até o panfleto funciona. O que não pode o empresário ter, o empreendedor ter na cabeça é que ele não pode depender de um lado só. Marketing por um todo são pilares. Para a gente fechar um resultado, um objetivo de justamente trazer clientes para a empresa em si, a gente tem que fechar os pilares. Então, eu vou dar esse exemplo de novo da farmácia. A farmácia, para ela começar, o ideal é ela ir para o Google. Então, ela investir em tráfego no Google, porque é a maior rede de pesquisa. Mas, se ela tiver como fazer investimento, também faça no Instagram. E o TikTok foi o que a gente falou anteriormente aqui. Pode fazer orgânico. Lá também você consegue fazer o tráfego pago. Mas de orgânico o TikTok está entregando absurdamente. Então esse já é um ponto que parece besteira. Às vezes a gente conversa com empresários lá, eles falam assim, Léo, mas só isso? Sim. Primeiro analisa, vê qual é o teu cenário, qual é o teu nicho, entende, porque muitas vezes o empresário está começando, ele não tem como investir. E aí eu vou levantar de repente uma resposta aqui que muita gente tem dúvida. Léo, mas o tráfego pago precisa ter muito dinheiro? Não, hoje em dia não. Dá para você começar, dependendo da rede, exemplo, no Google, com R$5 por dia. Você anuncia, faz anúncio ali dentro e tem um poder absurdo. No Instagram, com R$6 por dia. Com R$6 por dia no Instagram, dependendo do local, você impacta, e vou jogar um pouquinho pro alto, mas você impacta às vezes com teu anúncio quase 5.000 pessoas. Então, assim, com R$6 você não consegue fazer um panfleto. Verdade. E o panfleto ele é jogado fora, né? A gente paga alguém para entregar ou a gente entrega. Às vezes você tem que comprar aquele milheiro, né? Você vai gastar 200, 300, 400, R$500
Com R$500 fazendo um anúncio, você tem um poder absurdo. Só no turbinar. Se você tiver uma empresa, um gestor de tráfego, ele vai te entregar mais resultado ainda, tá? E isso é muito legal, porque eu percebo muito isso dentro daquilo que eu ofereço, né? Tem alguns serviços meus que eu já percebi que é o Google. Que o Instagram, Já dificilmente, legal. muito por conta do público, né? E do tipo de serviço que é. Mas outros serviços é pelo Instagram, porque a pessoa ela quer primeiro me conhecer. Ela quer primeiro ter um relacionamento ali comigo, ver como eu falo. Até o próprio YouTube, né? A gente vê isso. Eu acho que é uma ótima ferramenta das pessoas conseguirem conhecer a gente, né? Da gente conseguir demonstrar uma autoridade dentro daquilo que a gente fala. Às vezes a gente quer ver quem é o profissional ali por trás. A gente estava vindo, né? E eu falei assim, nossa, Carol, eu tô procurando uma endocrinologista agora e eu achei uma que eu gostei muito, né? Ali pelo meu plano. Só que eu só achei coisas dela no Google. Eu fui procurar o Instagram, eu não achei. E eu fiquei já desesperada. Falei, gente, como não tem o Instagram? Eu quero ver quem é a pessoa. Eu quero ver o que ela fala. É a maior vitrine, o Instagram. Sim. E aí, quando a gente não tem isso, né? A gente acaba deixando, às vezes, muita coisa na mesa, né? Então, acho que entender e saber se posicionar, qual é o serviço que eu ofereço e qual é a melhor estratégia para mim, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o teu trabalho traz muito isso pra gente também, essa clareza, né? E, Léo, conta um pouco pra gente como é que funciona o teu trabalho hoje, o trabalho ali da tua agência, pro pessoal também conhecer mais, né, do teu trabalho. E acho que só completando o que você falou, eu acho que o tráfego, toda a questão da rede social está muito também relacionada à constância, né? Porque eu acho que tem muita gente que quer a resposta, fez tráfego um dia. Imediato. Léo, não chegou nenhum paciente aqui para mim, não chegou. Eu recebo. Eu imagino. É sério. Não chegou nenhum cliente, enfim. Porque eu acho que é muito sobre constância, né? E pelo menos assim, para mim, né? E eu acredito que muito para os seus clientes, vocês sempre trouxeram muita clareza. Carol, primeiro a gente vai distribuir, depois vai alcançar, enfim. Então, como é que funciona hoje o trabalho de vocês para o pessoal entender que se eu explicar, eu vou puxar muito saco, né? Então, vou trazer até para o ponto que você falou, Carol. Isso é muito interessante a gente conversar. Como que funciona hoje com a gente? Geralmente o empresário vem e o pessoal já entra pensando que é uma Netflix, né? Você tem um plano XXX? Não, a gente não tem plano. Eu entendo o seu negócio, o momento que você está. Eu trago você para uma reunião que a gente chama de sessão estratégica, porque é onde justamente eu vou entender o teu cenário. É onde que eu vou entender se você está em condições de investir em tráfego pago. Às vezes o empresário não está. Ou tem mais, olha que interessante. Tem empresário que tem como investir em tráfego, mas não tem estrutura para receber, eu brinco, tá? A enxurrada de pessoas que vai chegar até ele, que provavelmente vai chegar. Então, ele chega para a sessão estratégica, a gente conversa. Nessa sessão estratégica, a gente já dá um relatório para ele de forma gratuita, é uma consultoria. A gente analisa todo o ambiente dele. Foi o que a Luísa fez, a gente faz isso mais aprofundado, a gente olha tudo, e eu sou assim, Luísa. Total. Se eu, por exemplo, eu estou fazendo terapia, eu procuro alguém, eu vou olhar tudo. Eu olho até o Reclame Aqui, para ver se a pessoa tem alguma reclamação ali dentro. Eu olho o Instagram, olho tudo, porque é isso. Hoje em dia a gente quer entender com quem a gente vai se relacionar de certa forma, porque é uma relação de troca de serviço, de prestação de serviço. Então, eu trago o empresário para a sessão estratégica, faço essa análise, entrego esse relatório para ele e no final da sessão estratégica, ele interessado, eu entrego uma proposta de serviço para ele. E por que essa proposta ela é personalizada? Foi o que eu falei. Eu tento entender ali ao máximo se ele está no ambiente de começar a investir, porque tem gente que não está. E eu gosto de deixar isso claro, porque a nossa intenção lá como agência não é simplesmente captar o investimento que o empresário vai colocar para a gente, e é o que a Carol falou. Às vezes o empresário ele vê tanta coisa no Google, no YouTube, na internet, assim como toda profissão, tem profissional ruim, e aí ele recebe tanta promessa que ele vem para a gente com uma expectativa muito errada. E até na sessão estratégica a gente alinha essa expectativa. É o que a Carol falou. Como que a gente alinha? Olha, a gente vai começar a construir a estrutura de tráfego. Primeiro, se o empresário for uma pessoa que nunca fez tráfego pago, são 7 dias que a gente usa uma estratégia que a gente chama de brand, fortalecimento de marca, que é justamente colocar ele para aparecer para pessoas que ele nunca apareceu.
Então, nesses 7 dias, provavelmente ele não vai ter venda. Ele pode até ter, a gente fala isso, mas tem de uma forma alternativa, não é ainda o objetivo. Depois desses 7 dias, a gente começa a construir, receber dados da plataforma, aí sim a gente tem um objetivo maior de fazer com que ele venda. Então, a gente faz esse alinhamento, para justamente que não tenha essa questão de, Léo, mas a gente ainda não está vendendo. E olha que mesmo a gente fazendo esse alinhamento, a gente recebe, tá? Eu imagino. Começou a campanha hoje, daqui a 2 dias, não vendi nada, não aconteceu. A gente falou, olha, mas a gente conversou, lembra? A gente explicou que não é assim. O tráfego, eu gosto até de falar que ele faz milagre sim, tá? Ele faz. Eu já vi coisas acontecerem com empresas que eu nem imaginava que elas tiveram um resultado absurdo. Só que da mesma forma que ele faz um milagre, a pessoa tem que ter um cuidado. Foi o que eu falei. A gente também já recebeu empresas que não estavam preparadas. Sim. Empresas de delivery, muitas vezes, que duplicou o número de pedidos e ele não conseguiu atender. Aí o que acontece? Qual é o problema que eu gosto de falar com o empresário? A marca dele, a empresa dele, ela começa a ficar mal falada. Porque a pessoa clicou no anúncio, chegou até ele, de repente não teve um bom atendimento, nem recebeu o produto ou o serviço, e aquela pessoa vai acontecer aquele marketing negativo, que é o boca a boca. Sim. Ele vai falar mal daquela empresa. Então, é necessário que o empresário também entenda isso. E com a gente gosta de direcionar. Sim. Não somente colocar o tráfego, colocar para funcionar e deixar ele ali voando, que a gente brinca, né? Eu até falo isso muito com a Carol. A gente gosta de entender todo o processo da empresa. Desde o anúncio que vai chegar até o atendimento dele. A gente faz cliente oculto para entender se está atendendo bem, se está respondendo, se está demorando, se não está. A gente procura entender a venda também da empresa. Se ele tem uma equipe comercial, se ele não tiver, a gente procura ajudá-lo, justamente para que ele tenha um bom atendimento, até porque tráfego pago, ele é todo um caminho para quê? Para venda. Sim. Todo mundo hoje em dia quer vender alguma coisa. O empresário, ele precisa de alguma forma vender. Então, o tráfego pago é simplesmente um processo para chegar até o cliente e fazer uma venda. E para isso tem todo um caminho. Sim. E aí a gente gosta de... O cliente chegou na sessão estratégica, a gente alinha, começa, explica e acompanha ele durante todo o processo. Não somente deixa o tráfego rodando, as campanhas, e ele sozinho a Deus dará, que infelizmente no mercado tem muita gente que faz isso, tá? Sim. Nossa, muito legal. E até esse pós, né? Eu acho que é legal essa tua oferta, porque não sei qual é a impressão de vocês com relação a isso, mas uma coisa que eu tenho percebido é que tem tido uma dificuldade muito grande com relação a essa questão de atendimento, né? De vendas. Uhum. A gente entra em contato querendo saber um serviço e assim, a gente não tem informação, né? Esses dias eu mandei uma mensagem tentando marcar uma consulta. Oi, tem agenda? Não. Tipo, não. Eu até falei com meu marido, eu falei... Quase mandou um dedinho. Eu falei assim, poxa... Aí eu falei assim, mas você consegue me dar, então, o contato da clínica tal, né? Que essa médica atende também? Até hoje. Ficou me esperando. Respondeu. Aí eu, gente... Como assim? Então, acho que falta muito isso também, né? Eu acho que não é só esse caminho de captar o cliente, né? Mas esse atendimento também que precisa ser muito funcional, muito bom. E aí precisa de uma estrutura, né? Muito, muito legal. E nesse ponto, Luiz, é bom a gente complementar que entra essa questão que a gente falou para tirar o medo do pessoal sobre inteligência artificial. Qual é o profissional que vai perder o emprego? Muitas vezes esse recepcionista, essa secretária ou vendedor que está ali, que não está fazendo um bom trabalho. Sim. Que não está recepcionando esse cliente que está chegando para um consultório, para uma empresa, para o que for. Esse profissional, infelizmente, ele vai perder para a inteligência artificial. Sim. Mas o bom profissional, ele não vai perder. Porque ele vai estar por trás da inteligência artificial acompanhando, tá? Verdade. E, Léo, se você pudesse deixar um conselho, né, para quem está querendo começar, talvez agora, acredito que muitas das mulheres que nos assistam aqui são mulheres que talvez
começaram agora a empreender ou estão começando, qual conselho você daria? Você deu vários já, mas só agora falando no olho delas, assim, tipo, entende agora ou não entende? É melhor. Ali olhando para nossa câmera do recado, qual conselho você daria no sentido para quem está começando agora e quer crescer rápido, né? Quer ter um bom crescimento e quer investir em tráfego, como dos vários conselhos que você deu aqui pra gente? Olha, a tecnologia ela veio para nos servir e ela está mudando de uma forma rápida e absurda, às vezes ao ponto de assustar. Então, eu digo que, principalmente a inteligência artificial, ela não é o futuro, ela é o passado. Porque ela já está enraizada em coisas que às vezes a gente nem entende. Então, a dica que eu te dou, começa agora, procura alguém ou uma empresa, procura estudar, caso você não consiga, alinhar a inteligência artificial às ferramentas que tem, porque hoje em dia tem muita ferramenta, né, para a gente poder trabalhar e começa hoje. Porque o mercado ele muda muito rápido. Então, vamos parar para olhar, se a gente for ver um tempinho atrás da pandemia, se a gente botasse essa pandemia que a gente passou há 20 anos atrás, muita gente tinha perdido emprego. Então, muita gente se manteve por causa da tecnologia. Então, a tecnologia está aí para ajudar. Não tenham medo. Utilize a tecnologia a favor de vocês. Isso aí. E, Léo, você falou que tinha um presente, né? Para as nossas seguidoras. Gente, tá muito chique! Chique! Aproveita e fala do presente para as nossas seguidoras, que vocês estão muito... A gente tá muito legal, né, com elas. Muito legal. A gente também pode ganhar Com esse presente? certeza. Tá separado então para vocês Ai, lá. que bom. Então, vocês que vierem no IntegraCast, me segue lá no Instagram, claro, né? Sim. Qual é o teu Instagram? Fala o arroba aí pra gente. @eu, Léo Chaves, é bem simples, tá? Me segue lá no Instagram. Envie uma mensagem com o nome do podcast, IntegraCast, que você vai receber um presente exclusivo. Foi preparado com carinho para vocês lá. Tá? Ai, que chique, bom, gente. muito A gente vai botar aqui na descrição também, né? O Instagram do Léo. Então segue, manda mensagem, né? Pra você manda no mensagem direct. lá no Instagram direct. IntegraCast. IntegraCast, que vocês vão ter um presentinho. E a gente também tem um presente pra você, Léo. Não Chique. tava nem aguardando. Muito Então, bom. é um presentinho aqui pra você não esquecer da Legal. gente, da sua participação aqui com a gente. Abre aí que o pessoal Legal. gosta de ver o presente. Tem que Eu gosto de abrir. presente, eu gosto. Abrir com carinho. Dá uma olhadinha aí, ver se você Eu gosta. amo caneca, eu sou apaixonado. Agora que vai bom. sempre lembrar do IntegraCast. Com certeza, muito bom. Obrigado, Uma meninas. canequinha aí pra você tomar Eu café, amo caneca. tomar água, trabalhando, fazendo a gestão de tráfego. E lembrando da gente, Isso tá? aí. Obrigado. E, Léo, a gente quer te agradecer muito por ter aceitado esse convite. A gente, né, super entende a tua correria de vida aí. Você conseguiu dispor um tempinho aqui pra estar com a gente. Muito obrigada. E já fica um convite pra vir uma próxima vez. A gente vai falar já de outro assunto, né? Todo mundo que A vem tecnologia volta. muda muito, então a gente precisa falar muda de rápido. muita coisa, né? Então, obrigada mesmo, Léo, Eu que por ter agradeço, participado. meninas. Obrigado aí pela oportunidade, tá? Sucesso pra vocês, pessoal. Amém. Obrigada, Léo. É isso. Temos que acabar, né? Não Ah, gostaria. infelizmente. Mas infelizmente temos que acabar. Pessoal, curte, comenta, compartilha. Não esquece de ir lá no Instagram do Léo entender qual é o presente que vocês vão ganhar, né? Até eu vou mandar uma mensagem lá em Também. IntegraCast, que eu também quero ganhar presente, a gente gosta disso, Isso aí. né? Então, comenta aqui o que vocês acharam. Qualquer dúvida, perguntas, eu tenho certeza que o Léo tá aberto também a sanar a dúvida de vocês, a bater um papo, a fazer uma sessão estratégica. Só não deixem de crescer, né? E de ampliar o negócio de vocês, porque não sabe como é que faz, né? Informação. Então a gente tá aqui hoje pra te dar isso. Então, Isso aí. curte, comenta, compartilha, faz esse vídeo chegar pro máximo de pessoas possíveis. E é isso aí, gente. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.